Eu quero meditar com os irmãos num texto de 1 Crônicas, capítulo 18. É o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos têm orado pelo Brasil, digam amém. Quantos têm orado pelo Brasil, digam aleluia. Continue orando pelo nosso país. Essa é a terra que Deus nos deu. Preste atenção. Quando Deus te dá um bem, seja uma bicicleta, seja uma moto, seja um carro, seja uma casa, seja um sapato, seja uma roupa, tudo que Deus te dá, Ele gosta que você cuide. Entende? Se você examinar a Bíblia, você vai ver isso. Deus gosta que você cuide, que você zele. Deus nos deu o Brasil. O Brasil é nosso, dos nossos filhos, dos nossos pais. Nós nascemos nessa terra, somos brasileiros por herança, pagamos os nossos impostos. A maioria de nós, teve uma vez que saiu uma matéria, e eu não sei se foi verdade, uma brincadeira, eu não sei. Eu sei que tem essa história, que o cara se vestiu de mendigo, ia para a rua e pedia 20 centavos um, 10 centavos outro. Quando chegava no final do dia, ele tinha 60, 90 reais por dia. Ele tirou a média, botou aí uns 90 reais por dia, só mendigando, pedindo, e fez a conta. Ele ganhava umas 5 ou 6 vezes mais do que ganha um professor. E aí ele dizia assim, para que eu vou estudar, me matar de estudar, para ser professor, para ganhar essa miséria, se eu sou mendigo, ganho 3, 4, 5 vezes mais do que um professor. É verdade, em certo ponto de vista, ele ganha mais. Mas aonde está a dignidade de um negócio desse? Não tem. A dignidade está você participar do todo, pagando seu imposto, fazendo a sua parte como cidadão. É o que nós fazemos com muito zelo. A igreja do Senhor faz isso com muito zelo, em todos os aspectos, socialmente e todas as maneiras, na vida social, nós estamos presentes na sociedade de uma forma muito forte, de maneira social, socorrendo os menos favorecidos, aqueles que estão na marginalidade, envolvidos com droga, com bebida, nos hospitais, a igreja está presente, não só essa, mas toda a igreja, né? Então há dignidade. Então, o Brasil é nosso, nós pagamos impostos aqui, eu pago meus impostos todo mês. Agora fiz minha declaração de imposto de renda para saber se está tudo certo, o contador fez para a gente, faz para mim todo ano. Então, para saber se está tudo certo, estou pagando. Você está entendendo? Nós somos a igreja. A igreja, o Brasil é nosso, e nós temos que orar e continuar orando, porque está sendo travada uma grande guerra espiritual. Então, o tempo da votação acabou, não dá mais para votar. Você votou, acabou, agora você tem que esperar novamente, né? Então, para votar de novo. Mas enquanto isso, a igreja anda de joelho orando. Eu quero convocar você a não desistir de orar pelo Brasil, porque nós cremos que o nosso Deus vai mudar a história do nosso país em nome de Jesus. Amém? Os irmãos estão meio desanimados. Amém ou não, irmãos? É obrigação da igreja orar pelo Brasil, irmãos. Orar pelos governantes. O governante que está lá, você votou nele? Sim ou não? Não sei. O governador que está aqui, você votou nele? Sim ou não? O prefeito está aqui, você votou sim ou não? Não importa agora, ele não está lá? Nós temos que orar pelos governantes para que tenhamos dias em paz. A Bíblia diz, ore por ele. Ah, mas não votei nele, ele é do mal. Ah, não sei o quê. Não importa, nós temos que orar por ele. Porque a Bíblia diz que o coração do rei está selado, mas Deus pode mudar. Deus pode mudar o curso do rio, olhe bem. E também o coração do rei, tá bom? Então, ore pelo nosso país, não cesse as suas orações. Há muitos inimigos aí tentando destruir o país, mas nós estamos com o Senhor Jeová e a vitória é nossa, em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 18, preste bastante atenção, porque Deus, desde o começo do culto, está nos conduzindo para uma linha de batalha espiritual. Então, capítulo 18, versículo 6, diz assim, Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam o quê? Tributo. E agora a parte final diz assim, e o Senhor dava vitórias a Davi, vitórias no plural, diga, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ele
ia, por onde quer que ia, diga, o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ele ia. Aonde Davi ia, não fecha a Bíblia, tá bom? Aonde Davi ia, ele tinha vitórias. Aonde Davi ia, ele tinha vitórias da parte de Deus. E aqui você vai ver guerras e mais guerras e estratégias de guerra. Aqui nesse texto que eu vou ler, você vai ver como o inimigo faz, mas como o povo de Deus também deve fazer. Amém? Amém, meus irmãos? Por onde Davi ia, Deus dava vitórias a Davi. Deixa a Bíblia aberta. Mas sabe uma coisa interessante de Davi? É que Davi sabia a importância da adoração. Davi sabia o quê? A importância de adorar. Adorar é cantar louvores? É também. É ministrar o coração do Pai com o instrumento? É também. Adorar é entregar dízimo? É também. Adorar é ser obediente? Principalmente. Porque tudo isso, se não tiver respaldado com a obediência ao Senhor, Deus disse assim, olha que revelação Deus deu a Davi lá atrás, diz assim, sacrifício eu não quero, rapaz. O que eu quero de verdade é um coração obediente. Então a nossa obediência é adoração, um coração que se prostra diante do Senhor, um coração que tem liberdade, mas um coração que diz não ao pecado quando não tem ninguém vendo, que foge da aparência do mal, resiste ao diabo, mas foge da carne, da aparência do mal. Esse homem é um adorador, é um homem que entre linhas, ele está na presença do Senhor se consagrando, ele está adorando, ele adora a Deus. Davi sabia da importância da adoração. O que Davi faz quando ele assume o governo de Israel? A primeira coisa que ele faz é trazer a arca da aliança para Jerusalém, para Israel. No tempo de Saul, 40 anos se passou, a arca da aliança ficou esquecida, a adoração ficou esquecida, o culto ao Deus verdadeiro ficou esquecido. Então Davi assume o governo e ele traz a arca da aliança e eles adoram a Deus. E Davi não para só nisso em trazer a arca da aliança, Davi organiza o culto a Deus. Ele levanta os levitas, os sacerdotes, e ele vai colocando cada um na sua função. E olha o que Davi falou. Davi disse assim, é necessário que haja adoração em Israel 24 horas por dia. Davi institui turnos de 12 homens. Nas 24 horas tinha turno, homens adorando a Deus lá no santuário. Enquanto Israel dormia, na alta madrugada, havia sacerdotes levitas adorando o nome do Senhor, dizendo bendito seja o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, sua misericórdia não tem fim, e adorando a Deus. Ele pagou salário a esses homens. Ele levantou pessoas que estavam esquecidas, ele trouxe e disse, vamos adorar a Deus. E ele estabelece o culto a Deus 24 horas por dia. Adoração em Israel. Ele sabia da importância. Ele sabia que era necessário, que a Bíblia diz, Salmo 22, o quê? Que Deus habita em meio aos louvores de Israel. Então quando começava a cantar, começava a louvar, a adorar, então a glória de Deus se manifestava. Israel estava dormindo, a Bíblia diz assim que Deus trabalha pelos seus enquanto nós dormimos. Mas enquanto você dormia, sabe, irmãos, nas vestes do sacerdote, quando Deus mandou fazer a veste do sacerdote, o sacerdote tinha a função de limpar o altar que colocava fogo. Então o sacerdote tinha toda uma roupa preparada por Deus, mas na ponta da roupa, Deus mandou botar uns sinetes, um sino, esses sinozinhos, se colocaram vários sinetes em volta da roupa do sacerdote, e aí Deus estava dizendo assim, quando um sacerdote andar na terra, aquilo vai fazer um barulho, e eu vou entender que meu nome está sendo adorado na terra. Olha só a riqueza de detalhes. Então quando Israel dormia, chovendo, às vezes até nevando em Jerusalém, esse ano nevou em Jerusalém, então até nevando frio, os sacerdotes naquela madrugada acordavam, iam substituir o seu
cobrir seu turno, cobrir o outro, eles saíam andando em fila, assim o sininho, blim, 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 blim. Às vezes você estava dormindo lá na sua casa, aquele sono profundo, mas você escutava aquele sinozinho, blim, blim, você sabia, o sacerdote está passando aqui na frente, porque está indo adorar a Deus, e esse sino que ressoa é o sino da adoração. Davi tinha vitórias, Deus dava vitórias, porque Davi entendeu o poder, a eficácia da adoração. Nós precisamos, irmãos, ser restaurados na nossa adoração. Há quanto tempo você não canta uma música, a não ser aqui, mas canta lá? Às vezes nossos rádios, e toca-fitas, e fones, e headphones, silencia a nossa voz de adorador, porque a gente ouve aqui e fica ali adorando, mas você sabia que Deus quer ouvir afinado ou não? Aqui, para estar aqui, tem que ter habilidade, porque como se eu não canto, eu vou querer conduzir a congregação. Quando Davi instituiu os líderes do louvor, ele chamou Jedutum, Asaf, ele só chamou gente habilitada para ministrar, não foi qualquer um, mas Deus, irmãos, está além disso. Deus quer ouvir a nossa voz em adoração, a gente dizendo, a Ele a glória, qualquer música, a Ele a glória. Deus precisa restaurar em nós a adoração, não é somente cantar. Hoje não é comum mais, as pessoas andam tão apressadas, tão agitadas. Antigamente a gente via alguém cantando mais na rua, assobiar então, cantar no banheiro, nem que seja no banheiro, nem se canta mais, a gente toma banho tão rápido. Não é verdade? A gente entra, pula lá dentro, passa sabão e já pula cá fora. Parece quando uma vez eu fui ao Pico da Bandeira e fez muito frio, mas tinha que tomar banho, né? Então o que a gente fez? Primeiro você passa sabão, mas do braço, passa sabão assim rapidinho, aí tem aquele buraco lá, aquela poça, aí você dá aquele pulo lá e pula cá fora, e seca o resto com a toalha, aquele banho rápido, né? Banho de 1 segundo quase. Você está rindo, mas você já fez isso também, né? Era assim mesmo, a gente ia lá no Pico da Bandeira, eu tomei uns banhos lá assim, quem queria entrar naquela água, tá doido? Mas as pessoas fazem isso, mas a gente não, né? E a gente precisa ser restaurado, a questão do louvor e da adoração a Deus, adorar o Senhor, no meio da praça. Esse doido está fazendo aí o quê? Que doido, eu estou adorando o Senhor. Quem tem a ver com você? Se Deus se agradar, Ele te abençoa lá no meio da praça. Não importa. Não importa. Mas Davi entendeu. Irmãos, Davi adorou a Deus no meio da praça. Ele pulava, dava cambalhota. Tanto é que a cueca dele apareceu, as partes de baixo, o calção de baixo, vamos dizer assim. Porque ele pulava, aquela túnica subiu. E a esposa dele, Mical, da janela viu Davi adorando. E que Mical falou? Que ela disse, que vergonha, esse homem não tem compostura, como se já se viu um pastor fazer um negócio desse, um chefe de família, ainda mais um rei fazer um negócio desse. Eu sinto vergonha, eu vou chamar a atenção dele. E quando ele chega, ela começa a desabar, ele diz assim, mulher, eu não sou nada, eu estou fazendo isso para o meu Deus. E por causa dessa palavra, Mical ficou estéril, porque ela tocou na unção, na adoração de uma pessoa. Eu já contei isso algumas vezes e vou contar encerrando esse tópico. Uma vez aqui na igreja, na tarde da vitória, eu estava na secretaria, eu, o pastor Carlos, mais a secretária, mais uns 2 irmãos. E aqui na tarde da vitória estava um fogo pentecostal, uma bênção estava, e tal, o mover de Deus. E aqui tinha umas obreiras, umas 2 ou 3, elas começaram a rodar, e eu falei, olha que poder, mas eu não falei por mal, Deus sabe do meu coração, falei com alegria, mas eu tirei meu celular do bolso na hora, e é um iPhone, era um iPhone 7 novo, eu tirei o iPhone e filmei, falei assim, eu vou filmar, porque depois eu falo com elas que elas caíram no fogo, elas não acreditam. Aí mas foi sem maldade, na pureza, porque o que dá sentido à palavra, diz a Bíblia, não é o dicionário, mas é seu coração. Às vezes uma pessoa fala assim, bobinho, fala brincando, e você está entendendo? Às vezes ele fala bobo, porque ele te acha bobo, ele fala com maldade, apeso. A Bíblia diz, em Mateus 12, se você ler na Bíblia a mensagem, você vai ver que o que dá sentido às palavras é o quê?
o coração, não o dicionário. E aí eu filmei, Deus sabe que não havia maldade. Eu filmei e o pastor Carlinhos filmou também. Aí passou aquilo ali dentro mesmo, eu falei assim, olha aqui, olha, filmei. Quando eu filmei, que eu fui ver, começou a passar a filmagem das irmãs rodando e bloqueou. E saiu uma mensagem assim, eu nem li, nem lembro o que estava escrito, ficou preta a célula, apagou aquela filmagem. Eu falei, meu Deus, aí eu voltei, porque o celular era novo, nunca fez isso e nunca mais fez isso novamente. Eu fui de novo e falei, e o pessoal viu, todo mundo viu. Aí o pastor Carlinhos falou assim, mas eu gravei também, e já tinha visto. E olha aqui, quando ele foi mostrar, o dele também travou. O dele travou. E eu falei assim, nós estamos brincando, fizemos uma brincadeira de mau gosto. Nós vamos pedir perdão a Deus aqui. Não houve consequência nenhuma. Mas Deus nos ensinou uma lição. Da forma que seu irmão adorar, deixa ele em paz. Não toque no ungido de Deus. Na forma que ele se expressa. Há um menino aqui que todo mundo conhece, dá aqueles gritos. E uma vez um pastor falou, aquele grito me incomoda. E sabe, irmãos, se fosse uma coisa que incomodasse direto, mais do que o normal, eu chamaria e conversaria. Mas naqueles momentos que ele se expressa, o outro faz uma coisa, faz outro. Sabe, irmãos, nós precisamos adorar a Deus na liberdade do Espírito. Não que seja uma imitação, algo forçado, mas tem que sair do seu interior. Davi entendeu isso e ele adorava a Deus. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz aqui, o Senhor dava vitórias a Davi, mais e mais, por onde ele ia, ele tinha vitória, porque Davi, ele entendeu essa questão. Davi era um homem de coragem, irmãos. Davi matou leão, Davi matou urso, e a sua coragem formava-se em sua autêntica fé em Deus. Ele tinha capacidade, ele era treinado, mas ele só fazia o que ele fazia, porque ele confiava em Deus, ele tinha fé em Deus. Está entendendo? Davi era um homem de coragem. Pessoas medrosas nunca viverão o extraordinário. Eu vou repetir, pessoas medrosas, irmão, vamos fazer isso? Não dá para mim não. Não tenho tempo. Não consigo. Pessoas medrosas nunca viverão coisas extraordinárias. Nunca viverão. Entende? Pessoas que sempre têm uma desculpa para tudo que vão fazer. O medo e a insegurança paralisa. Vença o medo. Medo de falar em público. Medo de ser rejeitado. Tem gente que não fala porque tem medo de falar em público. O outro tem medo de ser rejeitado, né? E medos, o medo paralisa, te anula. Está anulando a sua vida espiritual, o seu desenvolvimento. Davi era um homem de coragem. Será que ele não tinha medo? Ele tinha medo. Medo faz parte. Mas a coragem é você enfrentar aquele medo. Você está entendendo? Você enfrentar o medo. E eu mandei escrever, o Rafa escreveu uma frase para mim, a gente vai soltar no Facebook, dizendo assim, coragem sem habilidade é suicídio. Não é disso que eu estou falando. Então, você tem que enfrentar seus medos, mas você precisa ter coragem, mas você tem que saber onde você está entrando, e entrar naquilo que Deus está com você, Deus está falando. Eu até escrevi uma frase, eu disse que ore, estude, ore, analise, então tome a sua decisão. Davi era assim. Davi era um homem de coragem, é um homem que valorizava a adoração, estou repetindo, era um homem que valorizava a adoração, sabia da importância da adoração. Davi era um homem de coragem, e Davi era um homem que quando ia tomar suas decisões de coragem, ou seja o que for, ele orava profundamente. Olha como ele fazia, ele orava, estudava, orava, analisava e depois tomava a sua decisão. Eu posso te mostrar isso em vários lugares da Bíblia. Muitos de nós, irmãos, quando você fala assim, nós vamos fazer uma vigília, eu tenho um discípulo aqui que ele é assim, ele é Pedro purinho. A gente fala assim, vamos fazer uma vigília. Nós estávamos, eu, pastor Claudeci, Glaucia, mais umas pessoas conversando sobre 24 horas de oração. Aí nós falamos, nós fizemos agora 12 horas, mas agora nós vamos fazer 24 horas. Vamos fazer quando? Não sei o quê. Aí ele entrou na sala nessa hora. Aí nós vamos fazer 24 horas, glória, que dia? Aí, não, nós estamos pensando ainda, que dia vai ser? Em abril, talvez. Ou em maio, no início, porque é o mês da família, último domingo de abril. Mas ele é impetuoso, sabe, irmãos? Muitas vezes você não pode ser assim.
Você tem que segurar um pouco, esperar para falar. Davi não era assim, Davi orava, pensava, estudava, depois orava de novo, depois estudava e assim tomava as suas decisões. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia, aleluia. Davi era esse homem. Davi era um homem humilde, irmãos, extremamente humilde. Por que Deus dava vitórias e mais vitórias a Davi? Por causa dessas qualidades. Davi era um homem humilde. A Bíblia diz que Davi tinha vitórias, mas todas as suas vitórias, Salmo 34, Salmo 40, 144, todas as suas vitórias ele atribuía a Deus. Olha, às vezes, tem muito tempo que eu não assisto, que lá em casa não pega mais, mas eu já assisti muito o Valdomiro Santiago, e realmente as curas que acontecem no ministério daquele homem são muito tremendas, que acontecia pelo menos. Mas uma coisa eu acho bacana nele, que tudo que ele faz, ele dá a glória ao Senhor. Aqui também, irmãos, nós procuramos reverter toda a honra, toda a glória sempre ao Senhor. Isso tem que estar na sua vida. Quem te deu isso? Foi Deus. Quem fez isso? Foi Deus. Foi Deus. Porque Deus está por trás de todas as coisas. Deus está comandando, dirigindo, e você é um homem que ora, que sabe, Deus está por trás de todas as coisas. Davi era humilde, Davi sabia reconhecer a sua dependência e atribuir a Deus toda a glória. Davi era um homem servo, ele não reclamava do trabalho. Tem gente que você dá um trabalho, ele murmura, ele reclama, sabe, irmão, toda vez que você vê uma pessoa reclamando, você pode saber, ele está errado. Ele não tocou no culto da noite, ele tocou no culto da manhã. Ele não sei o que, sei o que. Davi era servo, Davi foi ungido rei. Davi foi ungido rei por Samuel. Ele era um menino, mandaram buscar ele no campo. Ei, Davi, vai para sua casa correndo. Seu pai está te chamando. Quem está lá é o profeta Samuel. Era a visita mais importante do que o presidente dos Estados Unidos em Israel. E Davi chegou lá, e quando chegou, o Espírito Santo falou com Samuel: este aí é o ungido que eu escolhi, unge ele. Então ele vai e unge na frente dos irmãos, na frente do pai, na frente de todos os servos, na frente de toda a casa, derrama azeite dele e diz: tu és o rei de Israel. Sabe o que Davi fez logo depois disso? Ele voltou para o campo para apacentar a ovelha. Davi era servo. Se fosse outro, falava assim: não, eu não vou voltar mais para fazer isso não. Teve um irmão que falou assim: não, pastor, eu não posso fazer isso não, eu sou isso. Falou comigo não, falou com os irmãos. Eu estou aqui ajudando, mas eu sou isso. Falou: não é assim. Davi volta para o campo e fica lá pastoreando, porque ele sabe que vai chegar o tempo e Deus vai segurar na mão dele, vai colocar. Irmãos, é Deus que segura na nossa mão e vai nos colocando nos lugares certos. Muita gente não chega a lugar nenhum porque não entende isso. Não entende isso. Isso é um mistério. Davi era servo, ele trabalhava, ele não reclamava, ele foi ungido, Deus mesmo escolheu, mas isso não subiu a cabeça dele. Tem gente que se botar essa folha de papel aqui no chão, ele subir em cima, ele já se acha o tal. Tem gente que nunca consegue nada, porque Deus sabe do coração dele. E os meninos ficavam aqui, né, dormindo aqui, vigiando a igreja. Quando o vigia não vem, aí os meninos vinham, faz lanche. Aí tinha um deles ali, na brincadeira, né? Não sei o que aconteceu aqui, falou assim: rapaz, respeita a hierarquia, hein? Para quê? Aí os meninos muito moleque, muito brincalhão, né? Todos os outros. E realmente eu não sei se ele é diácono, o que ele era, né? Aí tal. E a partir desse momento os meninos ficaram falando: tu quer falar? Respeita a hierarquia, hein? E até eu, irmãos, brincando, né? A forma brincando, não era maldade nenhuma. Mas tem gente que faz um negócio desse de verdade. Rapaz, a Bíblia diz que maior é o que? O que serve. E Davi era esse homem que servia. Então Davi, vamos repetir aqui, Davi sabia o valor da o valor da adoração. Davi era um homem que não tomava decisão assim precipitada. Ele orava, analisava, orava, estudava e depois tomava decisão. Nas suas decisões, Davi era um homem humilde, Davi era um servo, e Davi era um homem de sinceridade. Davi era sincero para com Deus. Isso que é o valor, irmãos. Este é o valor. Quando eu estava no seminário, havia um colega que estava estudando comigo naquele período. Ele não estudou tudo não, ele foi fazer aquele período lá.
E ele era pastor de uma igreja aqui da região. E um rapaz que tinha um potencial brilhante. E tal, falava bem. E boa postura, boa desenvoltura. Mas toda semana ele chegava e dizia assim: perdi mais uma família. Perdi mais não sei quantos. E a igreja dele começou a esvaziar. E eu falava: rapaz, o que está acontecendo com a sua igreja? Rapaz, você tal. Aí ele falava assim: você não prega lá para me ajudar? Não, claro que eu prego. Eu ainda levo a nossa equipe de louvor. A gente faz uma série de conferências lá, assim, de umas 7 semanas, as campanhas. Vamos fazer. Mas nunca que conseguia. Eu não conseguia fechar com ele precisando. A igreja perdendo. Teve uma vez que ele chegou e falou: a igreja só tem tantas pessoas. Assim, pouquinho, eu ficava: meu Deus, o que é isso? E depois eu fiquei sabendo que o ministério dele acabou mesmo. Acabou. E eu fiquei sabendo que ele estava em adultério. Aí eu falei: agora eu entendi tudo. Davi era um homem sincero. Lá nos bastidores havia sinceridade. E Deus via isso. E por causa disso, diz a Bíblia, e você leu, que Deus dava mais e mais e mais e mais vitórias. Aonde ele ia, ele tinha vitórias, diz a Bíblia. Nós vivemos numa sociedade que valoriza o exterior, valoriza o que você é por fora, valoriza a sua aparência. Irmão, Deus, aleluia, valoriza o que nós somos por dentro. Há muita gente com o coração mau, servindo a Deus, amarrado, com mágoas, com ressentimentos, com inveja, com crítica. O irmão critica. Olha, irmão, você quer perder a bênção? Vai para sua casa. E lá na mesa do almoço, no restaurante, começa a falar mal de um irmão, criticar um irmão. Você vai perder a bênção, irmão. No momento santo, sagrado. Irmãos, Davi era um homem sincero. Deus olhava para ele. Deus não leva em conta o que você diz. Você já viu quando a pessoa vai se apresentar, ela começa a falar do currículo dela? Do currículo dela. Eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Deus não quer nem saber do que você é, nesse sentido. Deus não valoriza o que você é. Você está entendendo? Deus valoriza o que você é por dentro. Davi era sincero, e Deus abençoava o ministério dele, fazia cair na graça. Ele tinha problemas, claro, muitos odiavam ele, mas aqueles que odiavam tinham que engolir o ódio, porque Deus era na vida dele. Deus é na vida. Você sabe essa tentativa de fechar as igrejas? Irmão, não adianta tentar destruir a igreja, porque quanto mais tocar na igreja, mais ela cresce, mais ela vai desenvolver. Não adianta nenhum político, ninguém tentar tocar na igreja. A igreja é um organismo vivo, ela pertence ao Senhor Jesus, ela foi formada por Deus Pai, ela foi sonhada, projetada, programada, estabelecida lá na eternidade. Lá na eternidade, quando nada existia, Deus já planejou. E ela nasceu em Atos capítulo 2, ela foi gerada assim, veio à luz naquele dia, e já perseguiram a igreja de todas as maneiras, mas ninguém pode com a igreja do Senhor. Ela vai ficar aqui, quando essas empresas, daqui 1000 anos, não vai ter mais McDonald's, Apple, pode ser que não exista nada disso mais, mas se a igreja não for arrebatada, ela vai estar aqui ainda, para a glória do nome do Senhor. Porque é Deus que sustenta a igreja. E o que Deus quer ver em nós é sinceridade. Irmãos, Deus quer ver em nós sinceridade. E Davi, irmãos, olhe bem, Davi, sabe, irmãos, eu aprendo com Davi, que Davi, irmão, você já colocou uma pessoa no lugar errado na igreja? É um desastre. É um desastre quando nós não utilizamos os critérios bíblicos para a separação de pessoas na liderança de ministério ou até no pastoreio. É um desastre quando a gente não usa os critérios bíblicos. A gente usa o que? A influência, a aparência, a habilidade da pessoa de falar, a habilidade da pessoa de tocar. Aí a gente vai e traz aqui e põe no nosso meio. Isso é um desastre.
Sabe, irmãos, a gente olha pela aparência. Quando Samuel foi ungir um filho de Jessé, quando ele viu Eliabe, ele falou: certamente eu estou diante do rei de Israel. Ele era alto, ele era bonito, ele tinha aparência. Ele foi com a mesma maneira que foi levantada Saul. Saul se destacava grande, cabelos longos, bonito, forte, de boa aparência, e foi ungido Saul. Agora Deus manda ungir um novo, e ele vê Eliabe, o irmão de Davi, o irmão mais velho, ele diz: é esse. Deus diz: claro que não é esse, Samuel. Você vê a aparência, eu vejo o... Chega Samã, aí chega Samã também, ele diz: é esse. Deus diz: também não. Não é esse. Não assuma critérios do mundo para levantar líderes na minha obra e nem na minha casa. Não é porque era uma bênção lá, ativo lá, que vai ser aqui. Esses dias a irmã falou um negócio comigo, eu falei: irmã, eu não tenho dificuldade. Ela falou com muito respeito. Eu disse: eu não tenho dificuldade nenhuma de delegar, estabelecer. Os irmãos que convivem comigo sabem. Eu entrego realmente, descanso. Mas até eu entregar, eu preciso confiar na pessoa, porque o que Deus deu para mim, e para mim delegar, eu não posso entregar para qualquer um de qualquer jeito. Quem está entendendo, diga aleluia. Você precisa descobrir o que Deus quer de você, aonde Deus quer você. Se for na câmara igual a Shirley faz 1000 coisas, né? Ela é muito versátil, mas tudo que ela pega, ela faz bem feito. E pode ser na câmara: Shirley, eu acho que seu tempo aqui terminou, vai para lá que eu vou ficar aqui. Mas se Deus quer você, faça. Davi, sabe, irmãos, a gente aprende que a gente precisa estar no lugar certo. E nós, como líderes, pastor, às vezes nós somos pressionados. Eu era pressionado, tinha um irmão que frequentava aqui, e vários irmãos queridos, falavam comigo: poxa, você tem que usar mais fulano, usar mais Beltrano. Eu falava: calma, irmão. Calma, irmã. Minha mãe mesmo falava de vez em quando. Olhe bem. Presbítero Neemias também falava comigo, de vez em quando. Eu falava: calma. Deus precisa falar no meu coração. Não é assim não. Mas no meu espírito, eu estava seguindo a direção de Deus. Até um dia que aconteceu um fato. E eu chamei aquele irmão. E coloquei ele na frente e falei: presbítero Neemias, vou tratar de um problema muito sério e você precisa participar. Quando é assim, a gente convida alguém, né? E sentamos de frente daquele irmão, e porque tinha vindo uma pessoa da família dele e compartilhado algumas coisas, e ele era uma liderança, e nós sentamos diante daquele irmão. Eu falei: irmão, como é que é isso aqui? Aí, isso aqui, isso aqui, tinha uns 6 casos. Uns 6 casos graves, um líder que já passou em várias igrejas. Isso aqui, nenhum ele assumiu, nenhum. E Neemias olhava para mim assim. Depois ele falou comigo, falou assim: rapaz, mas o homem é liso, hein? Eu falei: é liso. Aí quando foi no último caso, eu falei assim: mas isso aqui? Aí ele engasgou, porque o último caso tinha acontecido aqui dentro da igreja. Dentro da igreja. E eu falei: como é que é isso aqui? Aí eu falei: fulano falou, é da família. Beltrano, não da família dele, da família do problema. Eu esqueci a palavra. Eu tenho na minha Bíblia, deixa eu ver se eu acho. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga aleluia. Quem quer que eu pare, diga amém. Então vou continuar mais um pouquinho. Tem uma palavra aqui, João 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Está falando do Espírito Santo. Está falando de quem? Do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencer, no grego, elexio, ela é expor, provar. Tem um sentido de reprovar também. Mas deixa eu te explicar o contexto. O contexto é esse aqui, que o Espírito Santo convence a pessoa que ela é pecador. Você já viu uma pessoa que nunca reconhece seus pecados? Você conversa com ele, ele acha que não tem pecado, que ele faz bem a todo mundo. Fala: não faço mal a ninguém, eu cuido do que é meu e tal. Ele tem esse pensamento, ele pensa isso.
A Bíblia diz que quando o Espírito Santo chega para uma pessoa dessa e fala para ela, você é um pecador, ela se sente pecadora, como eu me senti, você também, e a necessidade de confessar. Muda o pensamento. Elegio é como se um advogado chegasse para você e falasse assim, você fez isso. E ele diz assim, não fiz não. Você fez, aqui as provas, está filmado aqui, ó, que você fazendo, ó. É você, não é? Olha aqui, ó. Bem claro, ó, você fazendo. Foi você que matou, foi você que pegou. E aí ele não tem como dizer que não. Dizem, além disso, fulano, beltrano e ciclano viram. Elegio é quando o Espírito Santo vem e te põe na parede e tem provas de que é você. O Espírito Santo pega uma pessoa que é autossuficiente, que se acha o bom, que acha que não precisa de Deus, e pela misericórdia, o Espírito Santo fala com ele começa a chorar, ele começa a se derramar, ele começa a dizer, eu preciso de Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. E essa palavra, capítulo 16, aqui, deve ser orada por você, para os seus familiares, que você já falou tanto para ele de Jesus, ele não converte. Aí você fala assim, ô Jesus, vai o Senhor lá e convence ele, Senhor, porque ele está indo para o inferno. Quem está entendendo, diga amém. E aí nós chamamos esse irmão. E no 7º caso, eu apresentei as provas para ele. O presbítero Neemias me pediu perdão. A minha mãe nunca pediu, porque ela só falava para me usar, e outros irmãos também. Estava aí, estava aqui. 1 ano, 2 anos. Mas é preciso ter responsabilidade para com a obra de Deus. A gente delega, mas tem que ter, sabe, irmãos, um obreiro precisa ser testado, precisa ser o quê? Testado, você faz um teste com ele. É isso que Paulo fala, esses são os critérios de Deus. E não só testado, ele precisa ser aprovado, ele tem que passar no teste. Tem obreiro que a primeira vez que você chama a atenção dele, músico, nunca mais ele volta, ainda sai falando da igreja, do pastor principalmente. Irmãos, mas quando nós temos responsabilidade, nós usamos os critérios de Deus para estabelecer pessoas, ou não. Quem está entendendo, diga aleluia. Vou repetir que eu estou partindo para o final. Davi sabia o valor da adoração. Diga, Deus, restaura a adoração na minha vida. Davi era humilde, Davi era coração de servo, Davi tinha sinceridade, sabe, irmãos? Integridade. Davi tinha coragem, era um homem corajoso, matou leão, matou urso. Eu falei para você que os medrosos nunca experimentarão nada extraordinário. Coragem, diga coragem. Então eu escrevi uma frase que eu quero que você repita, diz assim, sonhe alto, muito alto, e viva os sonhos, à medida que cumpre seu planejamento, diário, semanal, mensal e anual. Repita comigo, sonhe alto. Diga, eu devo sonhar alto, mas muito alto. Irmão, tenha sonhos grandes, sonhos altos, sonhos poderosos, sonhos maiores do que você. Nós temos realizado sonhos aqui muito maiores do que eu. Falei, meu Deus, não é para... Mas estamos indo no sonho. Mas sonhe, à medida, vai aumentando o tamanho do sonho, à medida que você cumpre o seu planejamento diário, semanal, mensal e até anual e até mais. Você faz um planejamento. E você começa tendo ações para que aquilo aconteça na sua vida. Davi era um homem de coragem. Agora, volte para o texto para a gente encerrar. Aqui no contexto, na verdade. A Bíblia diz que, olha só, que Davi, Deus dava muitas vitórias. Ele foi lá no terreno do inimigo. Versículo 1. E derrotou os filisteus. Ele tomou a cidade de Gade, que era uma cidade grande, ele tomou a cidade. Suas aldeias, as cidadezinhas em volta, ele tomou tudo. Ele não deixou nada na mão do inimigo. Quem pode dizer amém?
Tinha um outro rei chamado Amate, que saiu para tomar uma região lá perto do rio Eufrates. O que Davi fez? O inimigo estava querendo tomar uma parte lá embaixo. Ele falou que não vai tomar é nada. Davi foi lá, tomou o que era do inimigo e ainda tomou o inimigo ainda. O que aconteceu logo em seguida? Versículo 4. Olha só, Davi tomou cavalos, 1000 não sei o quê, e Davi tomou os carros de guerra daquele homem. E Davi pegou alguns carros de guerra para ele, e sobrou alguns. O que Davi fez com aqueles animais? Matou tudo, aleijou todos. Davi disse assim: eu não vou deixar nada para o inimigo. Diga, eu não vou deixar nada para o inimigo. Davi tomou o que ele precisava e aleijou os que ficou com o inimigo, diz o versículo de número 4. Se você ler na versão King James, você vai ver com mais clareza. Aí o que aconteceu? Os sírios saíram de Damasco para socorrer esse homem. A Bíblia diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele dá a volta, depois ele volta lá naquele homem. E se a casa não estiver cheia do Espírito Santo, ele entra e faz morada, ainda chama 7 demônios piores do que ele para morar ali. E o estado daquela pessoa agora é pior do que antes. Olha aqui o texto. O inimigo foi derrotado, Davi derrotou lá Amate. E aí o pessoal da Síria falou: não, vamos ajudar. É assim que o diabo faz. Às vezes você está enfrentando uma luta difícil. Essa semana eu passei uma batalha muito difícil, espiritual. E aí o diabo, o que o diabo faz? O diabo vai lá e busca mais demônios e vem para fortalecer e para te destruir, porque você é o objetivo dele, ele quer destruir sua vida, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Olha o versículo aqui. Então vieram os sírios, versículo 5, de Damasco, socorrer Hadadezer, rei de Sobar, porém Davi matou os sírios e tal. Davi pôs guarnições na Síria, ainda tomou a Síria também. Você veio ajudar? Então agora você vai se lascar também. Ainda botou guarnições lá na Síria e tudo mais. Assim a Bíblia vai falando. Olha aqui, os sírios ficaram servos de Davi e começou a pagar tributo todo ano para Davi. E aí a Bíblia termina assim, essa parte dizendo: e o Senhor, era o Senhor, não é outro que vai te dar vitória. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. O inimigo não pode sozinho, ele chama outro. É assim. Mas eu queria te orientar também, quando a batalha estiver pesada para você, chame outros para te ajudar em oração. Ligue para alguém, mande uma mensagem, diz: irmãos, me ajude em oração, estou enfrentando uma batalha difícil, pesada, preciso do apoio. Davi não tinha medo, ele teve que sair, enfrentar. Ele foi, enfrentou, de cabeça erguida, corajoso. Davi era servo, irmãos, mas na obra de Deus, mas com o inimigo ele andava de pé. Davi era um adorador, sabia da importância. A primeira coisa que ele fez foi trazer adoração, arrumar a casa. Talvez lá na sua casa tem um objeto que não agrada a Deus, sei lá o quê. Talvez tenha, não sei. Teve um irmão que levou para a casa dele um objeto, o Espírito Santo falou com ele, falou: não convém que você tenha algo assim. Eu tenho uma cunhada, que a minha mulher tem muito irmão, né? Graças a Deus, ela falando. Eu tenho uma cunhada que ganhou uma roupa, olha que coisa, experiência tremenda, de uma pessoa. E ela botou aquela roupa, usou, não sei. Passou, Glaucio está falando, botou no guarda-roupa, né? De repente, ela começou a ter a mesma atitude daquela pessoa. As mesmas coisas. Ela começou a orar a Deus e tal. Ela é uma mulher de Deus mesmo. E aí veio na mente dela aquele presente, porque ela estava igual àquela pessoa, né? Isso. Com as atitudes daquela pessoa, não era dela. E ela foi lá, pegou aquele negócio. Dá o microfone ali, Jotão, para ela falar. Aí ela estava em casa e o Espírito Santo falou com ela:
começa a orar, e ela começou a orar dentro do quarto dela, e ela levou a direção do guarda-roupa. E na hora que ela abriu a porta do guarda-roupa, ela viu aquelas roupas que ela tinha ganhado. Aí o Espírito Santo falou: essas roupas aqui tá trazendo transferência para você. E ela começou a orar e começou a tirar as roupas, né? Ela disse que naquele mesmo dia tudo voltou ao normal. Ela começou a se sentir bem e voltou a fazer tudo que ela estava fazendo, porque ela já não estava mais, ela não estava compreendendo por que ela estava naquele estado. E aí o Espírito Santo falou com ela, né, que teve uma transferência. É perigoso, né, esse negócio de você deixar qualquer um colocar a mão. O Rogério já contou várias vezes esse testemunho, colocar a mão na sua cabeça. Às vezes a pessoa é uma pessoa de Deus, mas naquele momento ela não estava, né, preparada para colocar a mão na sua cabeça. Então você precisa entender e compreender que o reino espiritual é muito maior do que a gente imagina, queridos. É uma coisa tremenda, né? Quem está ouvindo a voz de Deus, diga aleluia. Fique de pé. Eu vou encerrar. O nosso baterista é o Neemias, desculpe, Neemias. É o Neemias. Há uns anos atrás, Neemias, seu pai, a gente se conhece, tinha um relacionamento. Eu e Gláucia fomos em Jacaraípe, na casa de uma irmã muito de Deus. A irmã muito de Deus. E aquela irmã orou por umas pessoas, logo em seguida me chamou, eu e Gláucia, e conversamos um pouquinho, e ela pôs as mãos sobre nós e orou também. E nós viemos embora. E eu fui trabalhava em Vitória, e Gláucia, casadinho de novo, já no ministério, quase se formando e tal. Acho que no meu último ano de seminário. E Gláucia foi para casa e eu fui trabalhar. Quando deu por volta de 3 horas da tarde, eu estava no banco, na seguradora. Eu falei com meus colegas assim: gente, eu vou embora. Mas por quê? A gente vai lá não sei aonde almoçar, fazer um lanche. Eu falei: não, eu vou embora. Rapaz, eu não estou aguentando meu corpo. Meu corpo está pedindo cama. E eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, a casa toda fechada, eu encontrei Gláucia deitada. A gente não tinha filho ainda. Eu falei: amor, você ficou deitado? Ele falou: amor, eu não estou conseguindo nem ficar em pé. Meu corpo está pesado, não sei o quê. Eu falei: meu Deus, eu também, Gláucia. Por isso que eu fui embora, tomei um banho. Na hora, nós fomos orar, veio a imposição daquela irmã. E é uma irmã crente. E eu repreendi toda a transferência. Irmãos, eu e Gláucia melhoramos na hora. Eu fiquei com esse negócio muito tempo, nunca mais voltei lá na casa da irmã. Mas eu sabia que ela era crente, mas eu falei: só pode estar em pecado, sei lá o que é. Eu fiquei assim muito tempo. Um dia eu encontrei com o pai do Neemias. E a gente conversando, não sei onde a gente estava. Eu contei esse fato para ele, um homem experiente, né, no mundo do espírito. Na época ele tinha vários trabalhos fortes. Aí ele falou assim: pastor Rogério, o negócio é o seguinte, aquela irmã lá eu conheço mesmo, ela é uma mulher de Deus, mas sabe o que aconteceu ali? Aí ele me contou. Quem estava lá eram uns advogados, uns promotores, um casal, ajoelharam, ela impôs as mãos, aquele peso que estava nele saiu. Foi o que ele me falou, me testificou no espírito. Quando ele pôs a mão sobre nós, houve aquela transferência. Vai entender o mundo espiritual. Quando ele me contou isso, que eu contei para o pai do Neemias, aquele baterista ali, houve testificação do mundo espiritual. Então, queridos, Deus quer pessoas sinceras, pessoas humildes, pessoas que adoram, pessoas que são servas, as características que falei aqui. Deus quer dar vitória sobre mais vitória. Deus quer que você peça ajuda, peça socorro, e que você não tenha piedade do inimigo, de Satanás e seus demônios. Não deixe nenhuma brecha para ele, não deixe nada. Davi, além de pegar alguns carros, cavalos para ele, os que sobraram, ele aleijou todos e disse: aqui ninguém nunca mais usa, não serve para nada.
Se depender desses animais aqui para atacar meu povo, nunca mais. Parece uma coisa cruel, mas a lição aqui para nós é exatamente essa: que nós devemos tapar todas as brechas.